Acabaram-se os feriados, semana já terminando, amanhã já é sexta-feira, o mês também de abril já está indo embora. Hoje é dia 24 de abril, mas a apresentação de hoje é sobre André Vion, de Santa Cruz para o cenário nacional. Esse foi o título de uma reportagem, um texto, uma matéria que eu publiquei no jornal do NOP, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, número 22, em 1985. Aí eu acrescentei aqui, caras e bocas de um ator irreverente. Quando eu fiz as pesquisas, encontrei uma entrevista do André Vion com uma quantidade imensa de fotografias. Só que hoje tentei aqui entrar na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional e não encontrei essa matéria para incluir essas caras e essas bocas. Você está no canal de História de Santa Cruz, do professor Simvaldo Nascimento Souza, hoje 24 de abril de 2025. Estamos aqui com o brasão heráldico de autoria do Alberto Lima, cartógrafo, data de criação de 1964. Então, hoje sobre André Vion, caras e bocas de André Vion. O André Vion nasceu em Santa Cruz, naquela região ali que o pessoal chama de Leme, ali onde tem a estrada Vitor Dumas, melhor chama de Dumas, né? Aquela parte ali, que eu imaginava que fosse Caxias, mas eu soube que é Leme, Dumas, exatamente por causa do Vitor Dumas. E o Vitor Dumas foi um antecedente do André Vion. Então, na biografia, quando nós pesquisamos a biografia do André Vion, nós vamos encontrar um bisavô dele que era paisagista francês, veio para cá, trabalhou com Glasiou, acredito, tenho quase certeza que ele esteve aqui em Santa Cruz trabalhando com Glasiou no projeto de paisagismo do Matadouro de Santa Cruz, que foi um projeto paisagístico orientado pelo Glasiou. Glasiou teve uma presença aqui a convite de Dom Pedro II, veio trabalhar na antiga Fundação Parques e Jardins, né, da prefeitura. Trabalhou durante o finalzinho do Império e também alguns anos da República. Esse bisavô do André Vion, Paul Vion, ele também era jardineiro, mas ele era especialista em fazer jardins ornamentais. E o Vitor Dumas, que tem o nome da estrada, né? A estrada Vitor Dumas, que é aquela estrada que começa ali no Largo do Bodegão e vai terminar na Areia Branca, era francês, fugiu na época da Guerra Franco-Prussiana, aquela guerra que aconteceu lá em Paris, na França, né, em 1870. A França ficou praticamente destruída, inclusive quando eu fiz aquela apresentação sobre a Fonte Wallace, eu expliquei que a Fonte Wallace tinha sido uma doação do Sir Charles Wallace, que era o inglês, mas estava em Paris e sentindo as dificuldades que o povo francês, principalmente o parisiense, estava passando em relação à situação da guerra, inclusive com falta d'água. Ele era rico, né, riquíssimo, o pai dele era industrial, então mandou fazer aquelas fontes, fez um projeto e fez a distribuição daquelas fontes. Então essa guerra franco-prussiana acabou também fazendo com que o antepassado do André Vion viesse para Santa Cruz, comprou uma fazenda, desmembrada da Fazenda Imperial de Santa Cruz, ali naquela área da, exatamente da estrada Vitor Dumas, né, por ali, acredito que seja aquela Fazenda Aurora, não sei, e veio morar em Santa Cruz, depois retornou para a França. E daí nós temos aí o André Vion, o Vitor Vion, que era pai dele, e o Ivan, que era irmão do André. Então, nessa apresentação de hoje, estarei falando sobre o André, mas o André, ele se destaca no cenário, por isso que eu coloquei assim, de Santa Cruz para o cenário nacional, porque ele se destaca pela
seu talento teatral. Ele começa a se apresentar aqui em Santa Cruz com 9 anos de idade, em uma peça que, inclusive, já tive a oportunidade de falar para vocês, quando eu fiz aquela apresentação sobre a Sociedade Musical Francisco Braga, que a Sociedade Musical Francisco Braga, além da banda de música, tinha também um corpo cênico muito atuante. E já no início do século XX, o André ainda era pequeno, né, eles fizeram uma apresentação chamada Riuna. Também já falei um pouquinho sobre isso aqui. Riunas eram umas mulheres escravizadas que faziam trabalho de limpeza das valas e dos canais. Elas entravam, elas eram contratadas para isso, elas eram escravizadas, mas elas trabalhavam exatamente com isso, entravam dentro daquela água, da lama mesmo, para retirar o excesso de mato, para evitar exatamente que houvesse assoreamento das valas. E, quer dizer, era um trabalho recusado por muitas pessoas, mas que prestava um valor inestimável, porque imagine vocês, elas contribuíam para que evitasse exatamente que ocorressem os entupimentos e, consequentemente, que formassem aquelas poças, os pântanos, e, claro, vai aí evitar o quê? Vai evitar a proliferação de mosquito, vai evitar que tenha doença e vai trazer benefícios, inclusive sociais e econômicos. Então, eu sempre falei, já defendi isso várias vezes, que nós deveríamos ter uma homenagem específica para as riunas. E essa riuna foi uma peça, eles deram o título de Riuna, foi uma peça que o corpo cênico da Sociedade Musical Francisco Braga apresentou, contando um pouco da história de Santa Cruz, isso de forma teatral. São várias partes, né, da peça, e eles prestam as homenagens, por exemplo, ao Ginásio Musical Recreativo 24 de Fevereiro, à própria Sociedade Musical Francisco Braga, e o André, pequenininho, com 9 anos, já tem a sua primeira apresentação. Depois, já quando ele vai estudar no Colégio Arte e Instrução, funcionava lá em Cascadura, lá no Colégio Arte e Instrução, que já é correspondente hoje ao ensino médio, já vai também ter uma participação de teatro, mas claro, isso é ligado ao colégio. Tanto que depois, quando ele já é profissional, ele retorna ao Colégio Arte e Instrução, a convite inclusive dos alunos, e vai ensinar, vai dar aquela força, né, como profissional, e até porque tu estudou lá também. O André, virou, ele trabalhou, ele foi como o irmão dele, o Ivan, era um advogado, um professor de muita credibilidade em Santa Cruz, uma liderança também reconhecida pelos antigos de Santa Cruz. Muitas pessoas falavam muito bem dele, doutor Antônio. Deixa eu beber uma aguinha aqui que já está me dando uma coceira aqui. Desculpe aí, perdoe. Me perdoe pela essa interrupção inesperada. Inesperada não, que todo dia acontece isso. Mas, como eu estava falando, o Ivan, ele... várias pessoas falavam muito bem do Ivan, era uma pessoa muito inteligente, e foi o Ivan que idealizou o Grêmio Procopio Ferreira. Quando começaram os rapazes ainda jovens, né? O Ivan, o Orival de Freitas, o doutor Antônio, não, que estava estudando fora, Benedito, e outros mais, muitos, vários, eram 30 e poucos rapazes. Mas o Ivan que estava liderando, o Ivan, irmão do André. O André também participou. Mas o André, quando a gente estuda a história do Grêmio, pesquisa sobre a história do Grêmio, o André não aparece muito. Embora ele tenha sido ligado ao teatro, e o Grêmio dava importância muito ao teatro, mas o André não aparece muito na história do Grêmio. Só mais tarde que vão dar o nome do corpo cênico do Grêmio, vai dar o nome de André Vion.
Mas, então, ele começa na Braga, depois ele participa da fundação do Grêmio, juntamente com o irmão, o Ivan, e esse grupo todo que eu falei para vocês. Vai estudar no Colégio Arte e Instrução, estuda inicialmente aqui no Colégio Paroquial Dom Leme, que era um colégio que funcionava aqui em Santa Cruz. Também já fiz uma apresentação sobre o doutor Antônio Nicolau Jorge, eu já mostrei uma foto, vou mostrar hoje para vocês de novo. E no Colégio Arte e Instrução, então, ele já começa praticamente a se profissionalizar. Quando ele já pensa aí ele tenta fazer veterinária, mas o teatro fala mais forte e acaba indo para o teatro e não conclui o curso de veterinária. E quando ele começa então a trabalhar, ele vai estrear, vai começar a trabalhar exatamente com quem? Com o Procopio Ferreira, que era já um ator consagrado, nacional e internacionalmente. Tanto que o Grêmio deu esse nome de Procopio Ferreira em homenagem ao Procopio Ferreira. E aí o André vai despontar, vai trabalhar tanto na rádio teatro, que naquela época, né, tinha aquelas novelas que não eram novelas de televisão, ainda não tinha televisão, ainda não era popularizada. Já existia televisão, mas não era popularizada, era rádio teatro. Eu, inclusive, quando era criança, quando era garoto, eu lembro de algumas dessas essas novelas que eram apresentadas na rádio. Tinha uma que era Jerônimo, o Herói do Sertão, que eu achava muito interessante. Tinha também o Anjo, que era antes do Jerônimo. Tinha também umas mais infantis. é, Enfim, tinha várias novelas. E à noite, quando chegava assim, 8 horas da noite, tinha aquela novela que seria correspondente a essa atual da Globo, chamado Horário Nobre, né? Que era também no Horário Nobre, mas era para a rádio. E o André trabalhou nisso. Quer dizer, ele começou trabalhando como outros atores, por exemplo, Paulo Gracindo, Lima Duarte, todos eles começaram também com novela de rádio. E o André também trabalhou nisso. Depois ele vai para o cinema, ele tem algumas apresentações em filmes, e o teatro é que que ele vai ter uma apresentação bem mais significativa. E a televisão também, porque a televisão aí, algumas novelas ele já vai apresentar. Então, aí ele tem uma aproximação conjugal com a Elza Gomes, aquela atriz famosíssima, né, que só foi praticamente valorizada quase já bem idosa. Ela é uma atriz que teve uma atuação fantástica, mas ela sempre tinha papéis coadjuvantes, ela não tinha papéis de primeira linha. E o André vai se casar com ela, quer dizer, não chegam a se casar oficialmente, só bem mais tarde que isso vai acontecer. Vivem juntos mais de quase 50 anos, 46 anos. E o André, quando ele morre, antes dele morrer, ele deixa é, um pedido, praticamente uma ordem, né, de que ele queria ele e a Elza Gomes, ser sepultado em Santa Cruz. Então, o túmulo do André Vion fica bem na entrada do cemitério de Santa Cruz. É, é um túmulo num tipo vertical, né? E foi um projeto feito pelo Pamplona, que era aquele carnavalesco, era amigo do André, também era professor da Escola de Belas Artes. E esse túmulo tem na parte superior, eu estive lá o ano passado, tirei fotos. Infelizmente, eu vi vários jazigos, vários túmulos. O único que estava pichado, infelizmente, era o do André Virão. Não sei por quê. Estava lá, estava pichado. Então tem as duas máscaras, a máscara da tragédia e da comédia, né? E está lá, os dois estão sepultados aqui em Santa Cruz. O André Vion fez questão de ser sepultado em Santa Cruz. Então a postagem de hoje, a apresentação de hoje, é sobre André Vion, de Santa Cruz para o cenário nacional. Então nós vamos fazer, como sempre, a mesma coisa, né? André Vion, de Santa Cruz para o cenário nacional.
caras e bocas de um ator irreverente. O André era irreverente, mas era aquela irreverência, não era uma irreverência debochada, no sentido de querer menosprezar, mas apenas de fazer uma gozação. E você está no canal de História de Santa Cruz, do professor Simvaldo, hoje dia 24 de abril de 2025, mês de abril quase terminando, amanhã já é sexta-feira, já aproveito para desejar aqui a vocês um excelente final de semana, e vamos que vamos. O Brasão Heráldico de Santa Cruz, que é a nossa síntese imagética, iconográfica, né, do nosso bairro imperial, de autoria do cartógrafo Alberto Lima. Ele foi criado em 1964 e passou a ser divulgado em 1967 pela AFASC, Associação dos Filhos e Amigos de Santa Cruz, fundada pelo professor Francisco José Antônio. Na biografia do André Vion, nós temos alguns antecedentes de grande importância, de grande proeminência. Um deles é o Paul Vion, veio para o Brasil com 24 anos e aqui permaneceu de 1870 até 1905, tendo trabalhado ao lado de Auguste Glaziou como um roqueire, criando jardins ornamentais. Esse roqueire é exatamente um jardineiro que faz aqueles jardins ornamentais, como, por exemplo, quem conhece o passeio público, a Quinta da Boa Vista, o Campo de Santana, deve já ter observado, por exemplo, o Campo de Santana, vamos dar o exemplo aqui, o Campo de Santana, que é mais central ali, aquelas grutas, aqueles bancos feitos de pedra. Então isso aí é um trabalho desse tipo de paisagismo. E o Glaziou, quase todos os jardins que ele projetou, quem lembrar aqui, por exemplo, desde a Quinta da Boa Vista, lá em Friburgo também tem um jardim, tem o próprio Campo de Santana, o passeio público que ele mais, não é um projeto original dele, mas ele vai também vai modificar, vai repaginar. Tem sempre essas pontes feitas de pedra, como se fosse pedra, mas imitando troncos de árvores, né? E as grutas também, as grutas formando grutas de pedra. Quer dizer, isso aí é um trabalho desse tipo de paisagismo que o bisavô do André Vion, que é o Paul Vion, ele veio fazer aqui no Brasil. Então ele vai trabalhar. Eu acredito que ele tenha vindo a Santa Cruz. Então, o André nasceu aqui em Santa Cruz. Ele dizia, quem me falava isso era o Alci Solé, um fundador, um participante lá do Núcleo de Pesquisa Histórica, era muito amigo do André. Ele dizia que nasceu na área do Fedor, que é exatamente ali a Vitor Dumas, porque o Matadouro, houve uma época que tinha uma graxeira, um beneficiamento de couro, de ossos, e aquilo provocava um cheiro horrível. Inclusive, quem estudou no Barão do Rio Branco lembra disso aí. Eu estudei no Barão do Rio Branco. Tinha dia durante a semana à tarde que eles soltavam uma fumaça que era, olha, sinceramente, era uma coisa muito, um cheiro horrível. Então o André falava que nasceu na área do Fedor porque ele nasceu ali naquela região ali. Então, esse André Vion era filho de Florença de Souza Vion e de Vitor André Vion. O Vitor, o pai do André e pai do Ivan, também teve uma participação muito grande na Braga, na Sociedade Musical Francisco Braga, porque ele foi um dos presidentes da Braga na época do centenário da anexação de Santa Cruz. Foi a época que eles publicaram aquela revista da Polianteia. E o Vitor aparece também. E muitos carnavais, o Vitor Vion aparece sempre na liderança também. Então o pai, o irmão, né, e o próprio André sempre tiveram uma proeminência, uma importância, né? O pai, já nascido no Brasil, possui a nacionalidade francesa por ser filho de imigrantes franceses do departamento de Essare.
E já sua mãe, nascida no município de Mendes, estado do Rio de Janeiro, era filha de um imigrante português do Conselho do Paço de Souza. É provável que o tio avô do André Vion, o paisagista francês Paul Vion, tenha colaborado com seu chefe e colega Auguste Marie Graziot na execução do projeto paisagístico do entorno do Matadouro de Santa Cruz. Eu aproveitei aqui aquela imagem do Ecomuseu de Santa Cruz, do Cubian, que foi o arquiteto que fez, porque mostra a planta do matadouro. Vocês observem aqui na parte mais de primeiro plano, um formato em U, que é exatamente o prédio que serviu de sede administrativa. Essa parte lá de trás é a parte referente ao antigo abatedouro, que atualmente é uma escola técnica. Ontem, até me penitencio aqui, ontem quando eu falei que agora vou chamar de Centro Cultural e Educacional do Matadouro. E eu citei as escolas, citei todas as escolas, citei o Colégio Barão do Rio Branco, a Escola Municipal Princesa Isabel, a Escola Fernando de Azevedo, o CEP Barão de Itararé, a Escola Municipal Prefeito João Carlos Vital, e não citei, olha só que furo da minha parte, não citei a Escola Técnica de Santa Cruz, que é exatamente a escola que está ocupando o prédio do Matadouro. Eu falei, caramba, como é que eu vou ter que fazer uma justificativa depois. Então pensei em escrever, mas falei, não, vou escrever não. Aí eu estou aproveitando aqui para me penitenciar, me perdoem aí, porque não poderia ter dado esse furo, né? Então, já que eu falei que agora é centro, como é, quarteirão cultural e educacional, claro, óbvio que tem que incluir a escola técnica, a FAETEC, porque a FAETEC está ocupando, principalmente a que está ocupando os imóveis, os prédios do Matador, as outras também, todas as outras fazem parte do quarteirão, de alguma forma eram ocupados ali algum um espaço do Matadouro, né? Mas principalmente a escola técnica. Eu não poderia ter esquecido de citar a escola técnica. Então é provável que o tio avô do André, esse paisagista, ele tenha vindo com o Graziú para participar desse projeto. Aqui tem uma foto antiga que o tio avô do André está aqui atrás do prefeito Pereira Passos. O prefeito Pereira Passos é esse que está de calça clara, no meio, bem aqui na parte central, e atrás dele então está o bisavô do André Vion, que era funcionário da prefeitura, exatamente fazia parte no trabalho de paisagismo, né? Então aqui nessa foto da época do prefeito Pereira Passos, que foi um prefeito que fez obras importantíssimas no Rio de Janeiro. A estrada Vitor Dumas, que eu passo lá quase todos os dias fazendo caminhada, eu tirei essas fotos aqui em novembro de 2023 e aproveitei para colocar. Ela faz a ligação entre o Lago do Bodegão e a Areia Branca. Então ela começa ali, na verdade, ali atravessa Vitor Dumas e um pouquinho mais adiante começa a estrada Vitor Dumas, dá uma viradinha na Macapá e vai sair lá na Areia Branca, já perto da estrada São Domingos Sávio. Então, essa estrada, ela tem nome, ela presta homenagem ao bisavô do André Vion, que era o bisavô do André Vion, era filho de Vitor Dumas, ou Dumas, e de Rose Monnier. Ele casou-se com a suíça Marie-Christine Badaud, com quem teve uma filha, Marie Dumas, ou Dumas. Posteriormente, Vion. Vitor Dumas, já viúvo de seu primeiro casamento, veio para o Brasil, em decorrência da Guerra Franco-Prussiana, que foi essa guerra lá de 1870, que destruiu Paris. A França perdeu a guerra, né? Ainda na França, o Vitor Dumas, que é francês, né? Tendo mais 3 filhas, né? Depois do casamento, Raquel, Esther
e Eugênio de Mar. Sua fazenda localizava-se na Zona Oeste, na cidade do Rio de Janeiro, aqui em Santa Cruz, né? Provavelmente, ou melhor, proveniente de arrendamento da Fazenda Imperial de Santa Cruz. O local de sua propriedade fundiária deu origem ao atual subbairro Dumas, pertencente ao bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Quer dizer, aqui em Santa Cruz tem alguns locais que, geograficamente, nós podemos dizer que seriam um subbairro. Por exemplo, a própria Areia Branca faz parte de Santa Cruz. Mas dentro da Areia Branca tem outras divisões. Então, por exemplo, se nós falarmos assim no Dumas, se falarmos no Rolas, nos Jesuítas, aí seriam os subbairros. Então, essa estrada Vitor Dumas presta, então, homenagem ao bisavô do André Viron. Ele era irmão do professor e advogado também, o Ivan Vion, idealizador e um dos fundadores do Grêmio Procópio Ferreira. Esta foto aqui é a capa, a reprodução de um recorte da capa do boletim, o primeiro número dos boletins chamado Cenário, que foi um boletim publicado assim que o Grêmio foi fundado, né, eles publicaram um boletim. Pena que depois eles não deram sequência, mas um boletim chamado Cenário. Depois, só mais tarde é que eles vão publicar novamente, mas aí já não era mais o mesmo estilo. Bem impresso, e na capa quem teve a ideia de publicar o boletim coloca esta foto bem no centro da capa e escreveram a viga mestra, porque foi um reconhecimento de todos ao papel desempenhado pelo Ivan Vion em relação à fundação do Grêmio, porque, segundo os relatos, inclusive do próprio pai do Tadeu de Freitas, o Orival, que era muito amigo do Ivan, e de outros mais, quando houve a reunião, na primeira reunião, havia muita disparidade, muitas divergências em relação ao que eles queriam fazer. Eles queriam fundar alguma coisa, um clube. E foi o Ivan, por isso que eles chamam de Viga Mestre, foi o Ivan que fez questão de mostrar a importância de fundar um clube que fosse voltado para o desenvolvimento da cultura, incentivo à leitura, o teatro. Então, no início, o Grêmio foi muito voltado para isso. Tanto que as primeiras atividades do Grêmio, o Grêmio foi fundado em 1934, eram atividades ligadas ao teatro, atividades ligadas a exposições de arte, incentivo à leitura. Só mais tarde é que vai aparecer no carnaval, é bem mais adiante, né? Os bailes e os esportes. Depois tem o judô, tem basquete, tem outras atividades. Mas no início era um projeto bem voltado para a cultura. E nas décadas de 30 e 40, o Ivan, que era irmão do André, ele aparece como uma das lideranças de Santa Cruz, recebendo convites assim para proferir palestras, conferências. Ele escreve também ensaios, inclusive na revista Polianté de Santa Cruz, ele escreve um texto longo sobre a história de Santa Cruz. Era pesquisador também. Organiza exposições lá no Grêmio, exposições de arte. Vai também disseminar campanha de incentivo à leitura e também promover a apresentação de peças teatrais. Existe uma rua que presta homenagem ao Ivan, que fica ali, é uma perpendicular à Vala do Sangue, vindo no sentido do Matadouro para a base, fica uma ruazinha direita, tem lá a placa lá do Ivan Vion, que é uma homenagem bem merecida. Durante quase 50 anos, o André foi casado com a atriz Elza Gomes, com quem dividiu o palco diversas vezes. Dessa longa união, não tiveram filhos. André Vion e Elza Gomes residiram por várias décadas no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e ambos foram sepultados em Santa Cruz. A Elza Gomes, segundo vários pesquisadores, ela era uma atriz
de grande renome. No entanto, no início da sua carreira, ela não aparece como atriz de primeira linha, né? Ela aparece sempre como secundária, ela não aparece como a protagonista, como a principal, né? Então as interpretações dela, só no finalzinho é que passaram a reconhecer. Eu fiz questão, exatamente por isso, de colocar uma série de fotos aqui mostrando a Elza Gomes, porque ela teve uma atuação muito grande. E os dois viveram juntos, mas não chegaram a ter filhos. André estudou inicialmente no Colégio Paroquial Dom Leme, que funcionava em Santa Cruz, na antiga residência do Coronel Honório dos Santos Pimentel. Também já falei um pouquinho sobre isso. Essa casa ficava ali na Avenida Isabel, atualmente não tem mais a casa, tem um estacionamento de automóveis ali. Era um colégio chamado Dom Leme, colégio paroquial, que era ligado à paróquia, e lembrando a homenagem ao cardeal Sebastião Leme, que era o cardeal do arcebispo do Rio de Janeiro. Depois do colégio paroquial Dom Leme, ele foi frequentar a escola técnica Santa Cruz, não essa escola técnica, mas uma outra que existiu no prédio, que funcionou inicialmente como a escola de Santa Isabel, né, que era a sede administrativa do Matadouro, funcionou como a escola de Santa Isabel, depois escola dos Estados Unidos, depois escola técnica de Santa Cruz. Então chegou a estudar lá e depois foi para o Colégio Arte e Instrução. Foi exatamente no Colégio Arte e Instrução que ele começa a desenvolver mais a sua prática teatral, assim, mais quase se profissionalizando. E ele se interessa pela medicina, mas vai ficar em segundo plano, não vai dar sequência, vai preferir trabalhar com o teatro. Então, nesta foto ao lado, o André aparece aqui ao lado dessa professora que está de vestido preto, aqui bem à esquerda, essa cabecinha, só aparece a cabecinha dele. Ele era pequeno. Deixa eu mostrar para vocês a outra foto aqui. A foto do grupo todo está aqui. Acredito que esta turma era uma turma mista, tinha alunos menores, como o André, e o irmão dele, o Ivan. O Ivan é esse terceiro da segunda fileira de cima para baixo, terceiro da esquerda, terceira parte da esquerda. Então, o Ivan era um pouco mais velho do que o André. Eu fiz uma setinha aqui para mostrar onde é que está localizado aqui o André. Como eu já falei, esse colégio era um colégio paroquial. Quase todos os jovens daquela época estudaram aqui, inclusive o doutor Antônio, já quando eu fiz uma apresentação sobre o doutor Antônio, eu também coloquei esta foto, e outros, o próprio Ivan, como eu já falei, e outros mais, que na época que eles eram crianças, devia ter que 10, 11 anos por aí, e quando eles se tornam rapazes, já moços, né, já quase chegando à idade adulta, eles vão se reunir para fundar o Grêmio Procópio Ferreira, vão se encontrar e também para outras atividades em conjunto. O primeiro contato do André Vion com o teatro vai acontecer quando ele tinha 9 anos, ele é pequenininho ainda, num espetáculo de variedades na Sociedade Musical Francisco Braga, em Santa Cruz. Essa sociedade, ela teve entre seus fundadores Antônio Coelho de Souza, que era avô dele, avô materno. Então vejam que os antecedentes do André, todos eles tinham alguma participação, né, alguma influência. Por 15 anos atuou como amador em grupos cênicos, como Castro Alves, do Colégio Arte e Instrução, que era o grupo cênico chamado Castro Alves, né, desse Colégio Arte e Instrução de Cascadura, e do Grêmio Procópio Ferreira, que mais tarde passou a chamar-se Corpo Cênico André Vion. Agora, aqui é um texto que eu tinha feito na apresentação da Braga, falando da importância dos atores que começaram desde pequenininho trabalhando na Braga, e destacando aqui o André Vion,
que vai sair dessa parte de amadorismo para se profissionalizar. Esse aqui é o chamado puff, né? Aquele folheto que eles fazem para divulgar a peça. Geralmente esse folheto tem as informações sobre os, as cenas, os atores, as suas interpretações. E o André, ele participa, isso aqui é em novembro de 1927, como eu já citei, era a peça A Riuna, que fazia uma lembrança, uma homenagem àquelas mulheres escravizadas que trabalhavam fazendo a limpeza dos canais e das valas. Estreando profissionalmente com o Procópio Ferreira, ator consagrado. Então ele sai do amadorismo e vai se profissionalizar. Ele vai começar exatamente com o ator mais importante da época, que era o Procópio Ferreira. Que Procópio Ferreira já era um ator conhecido tanto nacional como internacionalmente. Então aqui está o André já encenando com o Procópio Ferreira. Depois ele vai participar de uma série de companhias, entre outras aqui, com a Eva Todo, vai também participar com o próprio Procópio Ferreira no início, e vai trabalhar em muitas outras peças. Depois ele vai organizar seu próprio grupo, né? Vai trabalhar, como eu disse também, no rádio, cinema, teatro e televisão. No início, fazia parte do elenco da Rádio Nacional, da Rádio Tupi, da Rádio Marinque Veiga e da Rádio MEC. Então, as peças naquela época eram apresentadas na rádio, não era na televisão. Depois ele vai atuar como diretor de novelas e de programas. Foi diretor-geral de rádio e teatro, participou de vários filmes nacionais, entre eles Como Chegou a Hora, Camaradas, de Paulo Machado, Se Segura Malandro, de Hugo Carvana, e Memórias do Cárcere, de Nelson Pereira dos Santos. Esse já é um filme bem mais recente. Na televisão, o André trabalhou na TV Rio, na TV Tupi e na TV Globo. E em teleteatro, seriados, novelas e programas humorísticos, destacando-se as novelas O Doce Mundo de Guida, na TV Tupi, e O Rei dos Ciganos, na TV Globo, e o programa Chico Anísio Show, na TV Globo, do qual fazia parte do elenco fixo. Tem uma foto do André aqui, no drama Romance, o elenco é André, Sônia Ferreira e Dilma Loés, nacionalidade do Brasil. Ele quis ser sepultado em Santa Cruz, ele deixou isso bem expresso, porque era uma pessoa que tinha um vínculo muito estreito com Santa Cruz. Faleceu no Hospital São Lucas, em Copacabana, de insuficiência cardíaca. Conforme sua vontade, foi sepultado no cemitério de Santa Cruz, ao lado de sua mulher, Elza Gomes. Até hoje, os dois atores repousariam em um túmulo encimado pelo símbolo do teatro, As Máscaras, da Tragédia e da Comédia, projetado pelo cenógrafo carnavalesco Fernando Poplano, que era professor também da Escola Nacional de Belas Artes e era amigo do André. Eu fiz uma lista, reproduzi aqui uma lista tirada da internet de algumas participações do André no cinema. Por exemplo, no cinema ele participa em 1963 Bonitinha Mais Ordinária, depois Society Baby Doll, Chegou a Hora, Camaradas, Antônio Conselheiro, A Guerra dos Pelados, Se Segura Malandro e Memórias do Cárcere. Aí tem os anos aqui, começa em 63 até 84. Na televisão, em 62, Aventuras de Eva, depois vem O Rei dos Ciganos, O Doce Mundo. Esta foto é do André, falando um pouquinho sobre a participação dele como um dos atores amadores do Colégio Arte e Instrução, e o retorno, aqui já, claro, ele já não é mais do colégio, aqui já é ele como ator, o retorno para
conversar com os alunos, incentivar os alunos do Colégio Arte e Instrução, isso ele já é famoso, então os próprios alunos vão procurá-lo e ele volta ao colégio assim para dar palestra, conversar com os alunos, incentivar. E a capa do filme Bonitinha Mais Ordinária, que foi um dos filmes que ele participou. No teatro, teve uma participação muito, mas muito grande, né? Então tem uma quantidade imensa de participações aqui, como Colégio Interno, Crime Roubado, Cantada Infalível, Barbeiro de Niterói, é uma paródia. Essa aqui é paródia de Noel Rosa, né? Que ele, inclusive, tem interpretação também cantando, porque ele era um ator. Aqui é essa aqui, olha. O Barbeiro de Niterói, paródia de Noel Rosa, adaptada por Menoc Delpitia, né? 12 de março de 77. Então é uma foto do acervo do Arquivo Nacional e ele está fazendo a interpretação ali. Então essa participação no trabalho, no teatro, são muitas peças que o André vai ter uma encenação. E o vínculo dele com Santa Cruz continua. Então vejam vocês aqui, ó, várias peças, né? Aqui o André Galão, né? O Galã, e sempre com suas entrevistas. Então tem essas peças todas, né? Tiradentes, A Sombra dos Laranjais, 3:30 e outras mais. E como eu falei, a ligação dele com Santa Cruz, ele nunca deixa de estar se lembrando de Santa Cruz, inclusive trazendo seus colegas de teatro, de cinema, para conhecerem Santa Cruz. Aqui, encerrando esta apresentação sobre o André, eu peguei esta foto de uma visita que ele faz à Ponte dos Jesuítas na década de 40, quando ele traz alguns dos seus colegas, seus atores, para visitar a ponte. Ele está aqui à esquerda, de terno branco, né? Com seu porte elegante. Acredito que essa aula dele seja Elza Gomes, não tenho muita certeza, visitando a Ponte dos Jesuítas e mostrando também um pouco da história de Santa Cruz. Então, o André Vion, hoje foi o nosso personagem aqui, nessa apresentação, André Vion de Santa Cruz para o cenário nacional. Caras e bocas de um ator irreverente. Canal de História de Santa Cruz, Professor Simvaldo, 24 de abril de 2025. Até uma próxima oportunidade, um grande abraço e um bom final de semana para vocês.